O aeroporto de Brasília estava um caos naquela manhã. O vai e vem de passageiros, os anúncios incessantes sobre voos atrasados, as filas intermináveis, tudo indicava que seria mais um dia comum para quem estava ali, apressado, ansioso para seguir sua jornada. Mas para Nicolas Ferreira de Oliveira, deputado federal, aquele dia seria um marcô. Ele precisava estar em Belo Horizonte para um evento de sua família. Não era apenas mais um evento social, era um momento que significava muito para ele, repleto de emoções e de significados pessoais. Um descanso, uma pausa, uma oportunidade de ficar perto das pessoas que ele amava, longe das luzes fortes da política que muitas vezes pareciam queimá-lo. Nicolas, de terno bem cortado e semblante sério, estava acompanhado de 2 assessores. Eles caminharam até o balcão da companhia aérea com a certeza de que seriam apenas mais um entre os muitos passageiros que passariam pelas mãos apressadas e indiferentes. Mas ao se aproximar da atendente, o clima mudou. Ela, uma mulher de cabelos castanhos escuros e olhos profundos, não escondeu a surpresa ao vê-lo. Apesar de ser uma funcionária experiente, parecia que seus pensamentos estavam longe dali. Quando seus olhos se cruzaram com os de Nicolas, um olhar breve, mas intenso, um julgamento silencioso passou por ela. Sabia quem ele era. E não gostava de seu nome. Não gostava de suas ideias. "Bom dia, senhor. Posso ajudá-lo?" A voz dela era fria, quase protocolar, mas carregava uma pontada de desdém velado, como se estivesse cumprindo uma obrigação, mais do que oferecendo um serviço. Nicolas, educado como sempre, sorriu e entregou seu bilhete de embarque. "Sim, estou indo para Belo Horizonte. Vou para um evento da minha família. Estou com um pouco de pressa, se puder agilizar." A funcionária olhou rapidamente para o bilhete, então levantou o olhar, estudando Nicolas com expressão neutra, mas seus olhos diziam tudo. Ela não era fã dele, não de longe. Ele sentia isso. O desprezo estava ali, mascarado por uma fachada profissional, mas visível para quem soubesse verá. "Seu voo estava programado para decolar há alguns minutos, senhora, e, pelo que vejo, está um pouco atrasado. Preciso confirmar se ainda há tempo para embarque." "Aguarde um momento", disse ela, antes de virar-se para o computador com uma rapidez calculada, como se estivesse decidindo se ele seria ou não digno da sua ajuda. Nicolas não pensou muito sobre isso no início. Afinal, um atraso de poucos minutos não deveria ser motivo de problema. No entanto, a sensação desconfortável continuava a crescer dentro dele. Algo na postura da funcionária parecia fora de lugar, como se estivesse esperando algo que ele não queria dar. Ele sabia o que estava acontecendo, mas preferiu manter a calma. Como deputado, estava acostumado com situações de tensão, mas não gostava de sentir que estava sendo alvo de uma hostilidade sutil. Por um momento, seus assessores tentaram intervir, explicando a urgência do voo, mas a mulher, com um sorriso frio, os interrompeu. "Por regras da companhia, senhor, o embarque não é mais permitido após o horário estipulado. Mesmo com o atraso, não posso fazer exceções." Nicolas franziu a testa. Algo estava errado. Ele sabia que o atraso não havia sido grande o suficiente para impedir que ele embarcasse, e não havia nenhum motivo legítimo para uma negativa tão firme. O clima entre Nicolas e a funcionária ficou tenso em questão de segundos. O deputado observou o rosto da mulher, notando a firmeza em seus olhos, como se já tivesse decidido seu destino antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. A atitude dela era quase desdenhosa, e ele sentia que algo mais estava em jogo além de simples procedimentos de embarque. "Desculpe, senhor, mas como mencionei, não posso permitir o embarque." "Isso é contra as regras da companhia", disse ela, agora com um tom de voz mais alto, como se estivesse tentando demonstrar autoridade. Nicolas, por mais que tentasse manter a calma, não conseguiu evitar o desconforto crescente. Seu corpo já estava tenso, e ele sentia os olhares curiosos de outros passageiros se voltando para ele. Ele sabia o que aquilo significava. Seria mais uma oportunidade para aqueles que discordavam dele, para aqueles que o viam como uma figura polêmica, condená-lo. A funcionária não estava apenas aplicando as regras, ela estava, de alguma forma, tornando aquele momento pessoal. "Você não pode estar falando sério", disse Nicolas, com um tom de incredulidade, mas tentando manter o controle da situação. "Eu cheguei aqui dentro do tempo, o voo não saiu,
E você está me dizendo que não posso embarcar por causa de um pequeno atraso? A atendente olhou para ele, seu olhar gélido, e deu de ombros, como se fosse irrelevante. As regras estão claras. Não posso fazer exceções para ninguém, senhor. Se não pode embarcar, o senhor terá que remarcar. O sangue de Nicholas ferveu. Ele havia sido respeitoso, havia seguido todas as normas, mas ali estava ela, de forma arrogante e obstinada, usando uma política impessoal como desculpa para humilhá-lo. O que mais o incomodava era o fato de que, naquele momento, a funcionária parecia estar fazendo mais do que simplesmente seguir uma regra. Havia um julgamento implícito, algo que ele sentia no ar. O simples fato de ser quem ele era, de ser o político que dividia o Brasil com suas opiniões fortes e conservadoras, parecia ser motivo suficiente para que ela o tratasse de forma tão dura. Passageiros ao redor começaram a murmurar. Alguns trocavam olhares discretos, outros viam a situação com certa diversão. O que deveria ser apenas um momento corriqueiro se tornava uma cena que, aos poucos, estava chamando a atenção. Nicholas sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ele, mas ainda assim se manteve firme. Eu não estou pedindo favor, senhora. Eu sou um passageiro com bilhete pago e, conforme as regras da companhia, ainda posso embarcar. O que você está fazendo aqui não tem nada a ver com as regras. Está claro que você está fazendo isso por uma razão pessoal, disse ele, sua voz agora mais assertiva, com um toque de indignação. A mulher não se moveu. A sua postura rígida não vacilava. Se não está satisfeito com a minha decisão, o senhor pode procurar o gerente. Eu só estou fazendo meu trabalho. Nicholas sentiu um peso na boca do estômago. Ele sabia que essa situação não seria fácil de resolver. Não era apenas uma questão de embarcar ou não. Era uma questão de respeito, de um princípio fundamental de justiça. Ele não queria ser tratado dessa forma, mas sabia que se perdesse o controle, isso só alimentaria a narrativa que os seus opositores adoravam. Ele precisava ser estratégico, mas o embate estava tomando uma proporção que ele não havia antecipado. O debate entre Nicholas e a funcionária estava se intensificando, e o tempo parecia se arrastar. O deputado, cada vez mais incomodado com a postura da atendente, respirava fundo, tentando controlar suas emoções. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia ser usado contra ele, como sempre acontecia em sua vida pública. A última coisa que ele queria era alimentar a narrativa de que ele não era capaz de lidar com pequenas adversidades. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um dos passageiros, que observava toda a cena com atenção, puxou o celular e começou a filmar discretamente. O som da gravação era abafado pelo burburinho do aeroporto, mas o clique da câmera e o movimento da tela logo chamaram a atenção de outros passageiros próximos. O vídeo começava a se espalhar pelo grupo, e logo as imagens estavam sendo compartilhadas em tempo real nas redes sociais. O impacto foi instantâneo. A discussão entre o deputado e a funcionária estava sendo assistida por milhares de pessoas, e a situação, que antes parecia ser apenas mais uma troca de palavras no caos de um aeroporto, estava se transformando em um escândalo público. O tom da conversa, que antes era meramente profissional, agora carregava um peso político imenso. Nicholas, com suas posições conservadoras, não era apenas um político comum. Ele representava algo para aqueles que o viam como defensor de valores tradicionais. E ele sabia que essa cena estava prestes a gerar um grande alvoroço. O vídeo rapidamente se espalhou para as redes sociais e logo começaram a surgir comentários. Alguns defendiam Nicholas, argumentando que a funcionária estava claramente abusando de seu poder, enquanto outros, com uma visão mais crítica, aplaudiam sua postura. Mas o que mais incomodava Nicholas não era a opinião das pessoas. Ele estava acostumado com isso. O que realmente o incomodava era que ele estava sendo, mais uma vez, colocado no centro de uma narrativa que não refletia quem ele realmente era. Ele não queria ser visto apenas como um político em um conflito com uma funcionária de companhia aérea. Ele queria que sua vida fosse mais do que isso. Enquanto isso, a funcionária, alheia ao que estava acontecendo, continuava firme em sua decisão, aparentemente sem perceber o impacto da situação. Ela estava tão envolvida em sua própria missão de barrar Nicholas que não compreendia que o jogo havia mudado. A tensão aumentava à medida que mais pessoas começaram a se aproximar para entender o que estava acontecendo. Alguns já estavam com seus celulares em mãos, prontos para documentar o que fosse acontecer a seguir.
O rosto de Nicholas, geralmente controlado e calculista, estava agora marcado pela frustração e pela indignação. Ele não sabia como aquela situação iria acabar, mas uma coisa era clara: a batalha havia se intensificado e o mundo todo estava assistindo. O vídeo foi compartilhado rapidamente. Em poucos minutos, a discussão entre Nicholas e a funcionária estava se espalhando por todas as redes sociais. O nome de Nicholas Ferreira de Oliveira, já bem conhecido no cenário político brasileiro, rapidamente virou um dos tópicos mais comentados da manhã. Mas o que realmente dava combustível ao incêndio era a postura da funcionária. Sua atitude, agora amplificada pela atenção pública, foi vista como um abuso de poder, uma tentativa de bloquear o embarque de um passageiro importante com base em uma razão duvidosa e, em muitos olhos, motivada por um preconceito pessoal. Logo, a companhia aérea foi forçada a emitir uma nota pública explicando o ocorrido. No entanto, a defesa da atendente não foi convincente. A empresa argumentou que ela estava apenas seguindo as regras, mas a internet não comprou a explicação. O que antes parecia uma simples situação de conflito no aeroporto havia se transformado em uma guerra de narrativas. Aqueles que já eram aliados de Nicholas tomaram as redes sociais para expressar apoio, condenando a funcionária por sua aparente hostilidade. Já seus críticos aproveitaram a oportunidade para relembrar seus discursos polêmicos, ampliando ainda mais a polarização. A pressão sobre a atendente foi imediata. Logo começaram a surgir rumores sobre ela, com comentários insinuando que ela possuía um comportamento agressivo e preconceituoso com outros passageiros. Alguns começaram a especular que sua atitude não era apenas em relação a Nicholas, mas que ela tinha um histórico de ser ríspida com outros clientes. As redes sociais não demoraram a amplificar essas histórias, e logo o nome dela começou a ser compartilhado e discutido. A funcionária recebeu uma enxurrada de mensagens. Algumas a atacavam diretamente, outras apenas expressavam frustração e indignação pela forma como ela tratou Nicholas. O ambiente de trabalho, que até então parecia seguro e impessoal, rapidamente se tornou um pesadelo para ela. Sua posição como atendente de companhia aérea foi questionada publicamente, e logo começaram a surgir especulações sobre uma possível demissão, algo que se tornou quase inevitável, considerando o escândalo que ela havia causado. Nicholas, por outro lado, apesar de ser o foco do vídeo e da discussão, conseguiu se manter relativamente calmo. A indignação que sentia era visível, mas ele sabia como jogar o jogo político. Em seu perfil nas redes sociais, fez uma postagem de forma ponderada, defendendo os princípios de respeito e de seguir as regras, mas também alertando sobre os perigos de pessoas usarem o poder para discriminar ou prejudicar os outros. Ele sabia que sua postura moderada diante de toda a pressão o fortaleceria aos olhos de seus apoiadores. Enquanto isso, o caos no aeroporto continuava. A mulher estava em seu turno, mas parecia ter perdido a concentração. As outras atendentes começaram a perceber o quanto ela estava visivelmente afetada, e isso só aumentava o desconforto no ambiente. Sua cara estava marcada pela exaustão e o peso da situação. Ela sabia que, apesar de ainda estar no seu posto, tudo havia mudado. Sua postura arrogante havia sido exposta, e a empresa, provavelmente sob pressão, já estava começando a avaliar internamente o que faria. Após a tempestade nas redes sociais, Nicholas se manteve firme em sua decisão de não deixar que o incidente no aeroporto o afetasse pessoalmente. Ele sabia que, para seus apoiadores, sua postura serena diante da adversidade mostrava ainda mais força. A situação que poderia ser uma fonte de vergonha ou derrota foi, para ele, uma oportunidade de reafirmar sua posição. Enquanto o vídeo viralizava e as discussões continuavam nas redes sociais, Nicholas estava a caminho de Belo Horizonte, finalmente a caminho do evento familiar que o esperava. Durante o voo, ele se sentou em silêncio, refletindo sobre o que havia acontecido. Ele já estava acostumado com a polarização, com a constante batalha entre os que o apoiavam e os que o odiavam. Mas o que mais o incomodava era que algo tão simples como um embarque em um voo tivesse se transformado em uma guerra de narrativas. Ao chegar em Belo Horizonte, Nicholas foi recebido pela família com a leveza e o acolhimento que ele tanto precisava.
O evento estava em andamento e a atmosfera era de celebração. Ele tentou se desconectar de tudo o que havia acontecido, mas o telefone continuava vibrando. Notícias sobre o incidente no aeroporto eram compartilhadas, comentadas, debatidas, mas Nicholas não cedeu. Ele sabia que o escândalo, por mais que tivesse sido desconfortável, também tinha gerado visibilidade para sua figura. A sua reação serena ao conflito no aeroporto tornou-se um exemplo de dignidade para muitos de seus seguidores. É assim que devemos agir quando somos atacados, dizia um comentário em uma das postagens. Outros elogiavam sua paciência e sua habilidade de manter a calma diante de algo tão polarizador. O episódio foi uma virada para a narrativa que ele queria construir, a de um homem forte, que sabe quando lutar e quando permanecer firme, sem perder seus princípios. No entanto, algo que Nicholas percebeu naquele momento foi o poder das redes sociais em manipular as percepções. O vídeo da funcionária havia feito mais barulho do que ele imaginava. E enquanto a opinião pública se dividia entre apoiar sua postura e criticar a atitude da atendente, ele sabia que aquilo seria mais uma ferramenta em sua carreira política. O que antes parecia uma simples situação de aeroporto, agora era um marco na sua jornada pública. Ele usaria isso a seu favor. A funcionária, agora um nome conhecido, estava em um momento de grande pressão. A internet não a perdoava, e a cada hora mais histórias surgiam sobre sua postura no trabalho e sobre o incidente com outros passageiros no passado. Sua posição estava sendo cada vez mais questionada. Nicholas, por sua vez, estava confortável com a atenção que recebia. Ele sabia que ao final esse episódio apenas solidificaria ainda mais sua presença no cenário político. Ele estava em sintonia com os valores que representava e, apesar do desconforto momentâneo, isso o havia tornado ainda mais relevante. O impacto do vídeo não demorou a se refletir no ambiente de trabalho da funcionária. Após a viralização, o que antes era uma simples situação de conflito no aeroporto se transformou em um pesadelo para ela. Enquanto Nicholas seguia sua vida, recebendo o apoio de seus aliados e continuando sua jornada, a mulher, sem nome nas primeiras horas, logo foi identificada nas redes sociais. Ela não conseguia mais caminhar pelo aeroporto sem ouvir risos abafados, olhares desconfortáveis e murmúrios sobre o que havia feito. Em questão de dias, a repercussão foi tamanha que a companhia aérea precisou agir. Um comunicado interno foi enviado para todos os funcionários, pedindo para que os atendentes tomassem cuidado com a forma como lidavam com os passageiros, especialmente em situações de alto estresse. Embora o comunicado não mencionasse diretamente o incidente com Nicholas, era óbvio para todos que aquilo estava no centro da mensagem. A mulher, que já estava incomodada com a pressão externa, agora sentia os efeitos internos também. Seus colegas, que antes eram simpáticos, estavam agora evitando-a. Alguns mais diretos começaram a questionar suas atitudes, enquanto outros preferiam ignorá-la. No fundo, ela sabia que o que havia feito estava errado, mas ela também não conseguia parar de justificar para si mesma que estava apenas fazendo o seu trabalho, e tudo aquilo tinha sido apenas uma questão de regressão. Ela, porém, não estava mais tão certa de que isso fosse verdade. O tempo e os olhares das pessoas começaram a fazer com que ela questionasse suas atitudes. Mas era tarde demais. Ao longo da semana, ela foi chamada para uma reunião com seus superiores. Aparentemente, a situação estava se tornando insustentável e a empresa estava sendo pressionada por seus clientes e pela opinião pública para tomar uma atitude. A reunião foi dura. Não houve gritos, mas a indiferença dos superiores parecia mais esmagadora do que qualquer represália verbal. Infelizmente, tivemos que analisar sua conduta durante o incidente. Não é apenas o fato de o Sr. Nicholas ter sido um passageiro importante. A forma como você lidou com a situação, com a hostilidade, tem gerado uma reação negativa em nosso público. Não podemos tolerar esse tipo de atitude. As palavras foram lentas e diretas, como um golpe certeiro. Ela tentou se justificar, argumentar que estava apenas cumprindo sua função, mas as ações pareciam fracas diante da avalanche de críticas que a empresa estava enfrentando. A resposta não demorou. Lamentamos, mas tomamos a decisão de suspender suas atividades enquanto a situação é avaliada. A funcionária, agora diante de uma demissão iminente, saiu da reunião com a sensação de que o mundo havia desabado. Ela nunca imaginou que uma simples atitude impensada colocaria naquele lugar. O peso da repercussão social,
as mensagens agressivas nas redes sociais e agora a perda do seu emprego a deixavam completamente vulnerável. Ela sabia que a demissão era só o começo de uma longa jornada de recuperação, se fosse possível se recuperar. A vergonha que ela sentia era palpável. Apesar disso, a mulher ainda não conseguia compreender totalmente o que havia feito de errado. Ela ainda tentava se convencer de que estava apenas sendo profissional, seguindo as regras. Mas agora, longe do trabalho, sozinha em sua casa, ela não conseguia parar de pensar naqueles segundos decisivos, no olhar de Nicholas, na arrogância que ela havia deixado transparecer. Se tivesse feito algo diferente, será que as coisas teriam sido diferentes? O tempo passou, e para Nicholas, o incidente no aeroporto logo se tornou um ponto de virada na sua carreira política, um símbolo de sua capacidade de enfrentar adversidades sem se deixar abalar. Enquanto a funcionária enfrentava a pressão pública e a consequente queda de sua carreira, Nicholas usava o momento para se firmar ainda mais como uma figura respeitada entre seus apoiadores, mantendo o controle da situação. Porém, uma reviravolta inesperada aconteceu. Durante um evento político em Belo Horizonte, Nicholas encontrou a funcionária novamente. Era um evento de grande visibilidade, com uma audiência que incluía políticos, jornalistas e influenciadores digitais. A mulher, que agora estava fora de seu trabalho na companhia aérea e passando por uma fase difícil, compareceu ao evento em busca de um novo caminho profissional. Ela sabia que a única forma de recuperar sua imagem era tentar se redimir publicamente, e este evento era uma oportunidade. Ela sabia que o ambiente estava pesado para ela, mas o que mais a incomodava era o olhar de Nicholas. Ele ainda reconheceu a distância, e por um momento seus olhares se cruzaram. Ela sentiu um frio na espinha, uma mistura de arrependimento e vergonha. O que ela faria agora? Confrontaria a situação ou tentaria se esconder na multidão? Nicholas se aproximou dela, com uma expressão que, embora ainda séria, estava longe de ser hostil. Ele poderia ter simplesmente ignorado o encontro, seguir em frente e deixar que ela enfrentasse as consequências sozinha. Mas, ao contrário, ele se aproximou com uma postura calma e, de certa forma, até compreensiva. Eu vi o que aconteceu com você depois do incidente no aeroporto, disse Nicholas com voz firme, mas sem rancor. Eu sei que as coisas não foram fáceis, mas você tem uma chance de se levantar e seguir em frente. Não se deixe consumir pela raiva ou pelo arrependimento. Todos nós cometemos erros. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a reação dele. Ela esperava a reprovação, talvez até um pedido de desculpas de sua parte. Mas em vez disso, encontrou uma oferta de empatia e compreensão. Eu não esperava que você fosse falar assim, ela disse, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam surgir. Eu realmente errei, Nicholas. Senti que fiz o certo, mas percebi tarde demais que fui arrogante, que não te dei o respeito que você merecia. Eu só não sei o que fazer agora. Nicholas a olhou nos olhos, e por um momento, ela viu a humanidade por trás da figura pública que ele representava. Ele era, sem dúvida, um homem de princípios firmes, mas não parecia buscar vingança ou alimentar uma narrativa de superioridade. Você se arrependeu? Isso já é mais do que muitos podem fazer, ele disse com calma. A vida é cheia de altos e baixos, e todos nós erramos. A diferença está em como nos levantamos depois. Eu acredito que você pode seguir em frente, aprender com isso e ser uma pessoa melhor no futuro. A mulher sentiu uma onda de alívio, como se o peso sobre seus ombros tivesse diminuído, mesmo que só por um momento. Ela sabia que as coisas não seriam fáceis, que a recuperação seria longa, mas aquela conversa a fez perceber que a sua transformação não dependia da aprovação do público, mas sim da sua própria vontade de mudar. Nicholas fez um gesto sutil com a cabeça, como se dissesse que a vida seguia em frente, sem rancor. Ele sabia que ela ainda tinha muito a aprender, mas naquele instante, ele havia mostrado que a verdadeira força estava em saber quando perdoar e quando seguir em frente, sem olhar para trás. Após aquele encontro, a vida de ambos seguiu caminhos diferentes, mas a experiência os havia marcado de maneiras profundas. Para Nicholas, o incidente no aeroporto foi apenas mais uma batalha em sua carreira. Uma luta que, apesar de toda a repercussão, reforçou seu posicionamento e consolidou sua imagem pública como alguém que resistia às adversidades com dignidade.
Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, ele não buscava vingança nem prazer com o sofrimento alheio. Ele seguiu sua jornada política com mais força do que nunca, usando o episódio para reforçar a importância da disciplina e do respeito mútuo. Nas semanas seguintes, ele foi convidado para mais entrevistas, palestras e debates, onde aproveitava as oportunidades para falar sobre a importância da tolerância, da compreensão e da superação de desafios. O incidente não apenas não o derrubou, como o impulsionou a novos patamares de visibilidade, transformando-o em um exemplo de resiliência para muitos de seus seguidores. A funcionária, por sua vez, enfrentou uma jornada de recuperação que seria longa e cheia de obstáculos. A demissão de seu cargo na companhia aérea não foi o fim da sua história, mas apenas o início de um novo capítulo. A pressão social, as críticas públicas e o peso do arrependimento a fizeram refletir profundamente sobre suas atitudes. Ela passou a buscar maneiras de se educar, de aprender sobre empatia e, mais importante, de entender o impacto das suas ações nas outras pessoas. Ela não queria se esconder atrás de justificativas ou fingir que nada havia acontecido. O que ela fez foi um erro, mas reconhecê-lo foi o primeiro passo para a sua transformação. Ela procurou terapia e começou a investir em seu autoconhecimento, tentando entender por que agiu daquela forma com Nicholas e por que sentiu a necessidade de impor sua visão de mundo ao outro, sem considerar o respeito e a humanidade que todos merecem. O tempo passou e ela começou a reconstruir sua vida. Encontrou um novo emprego, desta vez em um ambiente mais acolhedor e focado no bem-estar das pessoas. Embora a sombra do incidente ainda estivesse presente, ela aprendeu a não ser definida por aquele único momento de falhar. Ela sabia que a recuperação seria gradual, mas estava disposta a fazer o trabalho necessário. O impacto que Nicholas teve sobre ela foi silencioso, mas profundo. O perdão e a empatia que ele lhe demonstrou naquele encontro no evento foram mais do que palavras de consolo. Foram um lembrete de que todos nós temos a capacidade de mudar e de aprender com nossos erros. E mais importante, que o verdadeiro poder não vem de dominar ou humilhar o outro, mas de compreender, perdoar e seguir em frente. No final, os dois seguiram suas jornadas. Nicholas, mais forte e respeitado, consolidou sua posição na política, ganhando a confiança de seus apoiadores e se tornando uma voz ainda mais influente na cena nacional. E a funcionária, com seus erros, aprendeu que o caminho para a verdadeira força não está em tentar se impor aos outros, mas em reconhecer suas falhas e se esforçar para ser uma pessoa melhor todos os dias. A história de Nicholas e da funcionária é, acima de tudo, uma lição sobre o poder da empatia, do perdão e da capacidade de crescer, mesmo nas situações mais desafiadoras. E no final, o que realmente importa não é o que aconteceu, mas como escolhemos lidar com isso, como decidimos aprender e nos levantar novamente. E agora eu quero saber de você. Qual foi o maior aprendizado que essa história trouxe para você? Escreva nos comentários. Vamos conversar sobre isso. E se você gostou desse vídeo e quer mais histórias como essa, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos podemos espalhar mensagens que fazem a diferença.